O anime começa em um tradicional baile real. Tava lotado e de repente é mostrado a linda princesa de cabelos prateados, que pergunta o que o príncipe Keila havia acabado de falar. Ele responde que vai repetir quantas vezes ela quiser, e aliás o nome da protagonista é Scarlett L. Van de Minion. E naquele exato momento ele tava cancelando o noivado com ela na frente de todo mundo. E ainda por cima anunciou que iria se casar com essa mulher que tava do seu lado. Tereneza Aeropics é o nome dessa coisa aí. Todo mundo começou a aplaudir, falar que eles são lindos juntos, ignorando completamente a presença da Scarlett. Essa abominação aqui, cor de rosa, fala que vai cultivar o seu amor com o príncipe. O Keila responde que ela é uma mulher adorável, delicada, dedicada e adorável. Completamente diferente de uma mulher expressiva que estava na sua frente. Durante 17 anos ele brincou de ser noivo com uma mulher estúpida feito ela. Mesmo sendo uma brincadeira, foi uma desgraça na vida dele. Mas ela responde que aquele noivado foi arranjado pela família real e pela família ducal Van de Minion. Isso tudo bem antes deles terem nascido, e por causa disso ele não pode simplesmente cancelar o casamento. Ele fala que pode sim, ainda por cima depois do crime que ela cometeu. A Tereneza contou que ela ficou com ciúmes por ela estar recebendo todo o seu amor e afeto, e começou a maltratar ela e persegui-la na academia. A Scarlett responde que não se lembra disso, e aliás essa foi a primeira vez que ela viu essa abominação cor-de-rosa. Esse cara aqui é aquele típico bosta que não escuta nada do que os outros estão falando, e ele é sempre o certo. E ainda por cima vai indicar inúmeros outros crimes que ela cometeu. Rabiscou o caderno dela, trancou ela no banheiro e espalhou boatos. Até mesmo empurrou ela da escadaria. Isso aqui é uma grande mentira. A Scarlett ficou de saco cheio dessa merda sem limite. Ele tava livre pra ter o seu próprio julgamento, e ela também aceitou o cancelamento do noivado. Ainda assim ele não parou com os insultos e fala que ela é o tipo de mulher que é chamada de vilã nas peças de teatro. Essa porra rosa aqui tá chamando ela de idiota. Já que é assim ela não precisa mais se segurar. Ela vai pedir uma última coisa antes de sair do salão. Ele nem iria aceitar, mas esse negócio aqui que eu não lembro o nome, que se veste toda de rosa, mandou que ela aceitasse como um cachorrinho. Ela aceitou. Ela se aproximou, levantou as mãos e o seu último pedido é bem simples: meter a porrada nessa vadia cor-de-rosa. Mas calma, antes de apreciar esse soco bem dado, vamos voltar no passado pra ver como resultou toda essa raiva. Desde pequena, nossa garota adorava bater em outras pessoas, e é uma terapia pra ela. Não se passou nem mesmo uma semana que ela espancou o moleque e já quebrou a cara de outro, mas como foi pra salvar uma criança pebleia, isso acabou aliviando o seu lado. Mas ela responde que não é como se ela tivesse saindo por aí batendo em qualquer um sem motivo. Ela faz isso pelo bem do povo e pelo bem do mundo. Mas tudo que ele viu foi ela alegre, coberta de sangue de outro menino. Vai ter um baile semana que vem, ela vai ser apresentada à sociedade. Depois disso, ela vai ter que se comportar como uma mocinha delicada. Então, o baile finalmente chegou e o príncipe Keila foi perguntar se ela era a tal da Scarlett. Ela se apresentou formalmente como uma gracinha, mas esse cara aqui começou a chamar ela de burra. Era só falar que sim, a partir de agora ela vai trabalhar pra ele. E eu já tô puto com esse moleque. Essa peste é o segundo príncipe noivo da nossa garota, ou pelo menos era. E eu errei aqui, mas vai ficar desse jeito mesmo. E assim seu inferno começou. Ele começou a maltratar Scarlett de todas as formas possíveis e impossíveis. Ela falou pro seu pai, mas ele não podia fazer nada. Foi a família real que arranjou o noivado. Então ela aguentou. E assim um tempo se passou. Com 15 anos ela entrou pra Academia Real para Nobres. Ela era conhecida como Rosa de Gelo por conta do seu físico e intelecto superior. E obviamente aquela desgraça também ficava atazanando ela no colégio, como se fosse dono dela, como se ela fosse sua escrava. Naquela época ela já havia construído um espírito de ferro inabalável, não importasse o que ele fizesse. Então depois das aulas, na hora do almoço, ele apareceu chamando ela de maldita. Não era pra ela estar de papinho com as amigas, e sim ter ido comprar o seu almoço. Então ela apenas responde que vai comprar imediatamente, até pediu desculpa, vai tomar mais cuidado futuramente. Ele pergunta se isso é um pedido de desculpas ou ela tá fazendo ele de idiota. Pegou ela pelo braço e vai mostrar o que é bom pra tosse. As amigas tentaram impedir, mas infelizmente não pode fazer nada contra o filho da realeza. E ainda por cima mandou seus capangas miseráveis, coiotes, ratazanas, abutres ficarem de olho nelas pra não falar nada pros professores. Eles foram até uma ponte onde ele pergunta se ela tá se achando demais só porque tem boas notas. Ainda chama ela de imbecil por estar no especial, enquanto ele foi rebaixado pro curso comum. Agora ele entendeu do porquê ele tá todo irritadinho hoje. Mas ele simplesmente fala que nunca gostou desse cabelinho prateado que ela tem e puxou uma faca do bolso. Ele vai cortar o cabelo dela e vai levar de presente pros seus colegas de curso. Ela pede gentilmente pra que ele não faça isso, caso contrário vai falar pro seu pai e ele vai ter que anular o casamento. Mas ele simplesmente responde que o pai dela é pau mandado do seu pai, e o noivado só vai ser rompido quando ele decidir que isso vai acontecer. Nesse momento a Scarlett chegou no seu limite, ela estava prestes a encher a cara dele de porrada. Mas por sorte dele, a briga foi interrompida pelo primeiro príncipe Julius, que estava dormindo em cima de uma árvore. Ele estava se perguntando quem era que estava fazendo
aquela merda toda, mas é só o merdinha do seu irmão. E é por ficar fazendo essas besteiras que ele acabou sendo rebaixado. O Kayla manda que ele calhe a boca, ele sempre fica menosprezando ele dessa forma. Aliás, o Júlio pergunta se ela é filha do Duque Valdemiro é foda. Aliás, o Júlio pergunta se ela é filha do Duque Vandemínio. Ele pede perdão pelo incômodo que seu irmão está causando. Ela fala que tá tudo bem, ele sempre age dessa forma. De fato, ele fala que ouviu falar que seu irmão anda importunando infantilmente sua noiva. E espera que a ameaça com faca não aconteça frequentemente, caso contrário ele vai ser muito bem punido. Mas ela não vai falar nada. Enquanto esse merda, esse lixo, responde que não fez nada de errado, esse cachorro, esse urubu. E ainda fala que a culpa é toda dela, que não respeita ele mesmo sendo da realeza. Chamou o capanga pra tirar os juros dali, mas ele não pode fazer nada, então os dois meteram um pé. Ela agradece a ajuda, mas parece que amanhã o negócio vai ficar ainda pior. Mas ele pergunta se foi ela ou foi ele que ele acabou salvando. Ele percebeu que ela tava prestes a quebrar a cara daquele trouxa. Aliás, ele tava lendo um livro em cima da árvore. Se ele tentar ler na sala de aula, vários bajuladores ficam atormentando ele. É dito que há 2 príncipes no reino de Palistan. O primeiro, o príncipe Julius, o filho da rainha atual e herdeira ao trono. Possui uma postura intolerante à injustiça e se tornou uma ameaça para o poder de vários nobres corruptos. E tem um bosta, o lixo, o miserável, que estão tentando colocar no trono para usar ele como marionete, porque ele não tem cérebro nenhum. E por isso a escola acabou sendo dividida em 2 facções. Mas agora para ele passar o tempo na escola não parece tão ruim. Ele acabou de encontrar algo mais interessante do que um livro. Mas nossa garota, eu acho que ela não gostou muito disso não. No dia seguinte todo mundo tava surpreso com o resultado das provas de aptidão. Pela primeira vez a Scarlett ficou em segundo lugar com uma pontuação de 99, enquanto o Julius com a pontuação máxima 100%. Em esgrima e magia, não importa o que ela fizesse, nunca tirava nota máxima, mesmo derrotando os professores. Ela percebeu que não iria tirar nota máxima por um mero capricho deles. O Julius apareceu ali, falou que tirar nota máxima foi bem fácil. Ela ficou pistola, começou a socar a parede com toda a força. Aquilo foi basicamente o desafio contra a sua pessoa. Então ela começou a treinar incansavelmente, até que finalmente recuperou seu primeiro lugar com nota máxima. Ela tava toda felizinha quando o Júlio chegou lhe dando parabéns. Ainda fala que foi divertido assistir ela treinando sua espada escondida. As garotas estão pensando que ela tem algum tipo de relacionamento com o Julius, se bem que ele poderia ter se esforçado muito menos só pra vê-la toda felizinha. Esse é o rumor que tá se espalhando pelo colégio. Agora ela entendeu como é que esse trouxa age, tudo farinha do mesmo saco. Ela jurou que nunca mais iria cair nas provocações desse cara. Pela manhã ele tentou falar com ela, mas foi ignorado. Dia seguinte a mesma coisa. E no final da aula também, mas dessa vez ela resolveu perguntar do porquê ele sempre aparece no lugar que ela vai. Ele fala que é coincidência, mas é óbvio que não. Ele começou a rir, parece que a cara dela é bastante engraçada. Ela pode achar que está se escondendo, fazendo uma face sem expressão, mas observando bem de perto ele entendeu. Ela é o tipo de pessoa que deixa transparecer tudo o que pensa. Ela responde que ele é um rapaz bem mal criado. Ele basicamente tá falando que sabe exatamente o que ela tá pensando agora. É que príncipe maquiavélico, vê se sai fora daqui e some da minha frente, rapaz. De fato, ele acertou o que ela tá pensando, não tem como discordar não. Mas bom, ele pergunta se anda tudo bem com o Kayla esses dias. Ela responde que ultimamente não anda vendo ele, já que ele foi rebaixado. Opa, mas ela percebeu algo interessante. Depois que o Júlio salvou ela do Kayla, ele passou a ficar provocando ela. Mas talvez apenas esteja mantendo o urubu longe dela. Mas novamente ela acabou ficando bem expressiva. Aliás, ele fala que o cabelo dela é lindo. E só de pensar que ele seria cortado por um ato tolo deixa ele irritado. Além disso, até hoje ele não conhecia alguém tão divertido e interessante quanto ela. Basicamente, uma espécie peculiar de animal que ele nunca viu e ela ficou brava. Como assim animal? Ele tem até um caderno cheio de informações sobre animais e ela tá no meio? Do nada ele pergunta se ela não queria ficar noiva dele, mas ela recusou, família de maluco. E foi assim que ela guardou todo aquele acúmulo de estresse e liberou dando um soco bem na fuça da abominação cor-de-rosa que voou pra longe. O que ela tentou perguntar o que ela tá fazendo, mas caiu assustado no chão. E provavelmente tanto ele quanto todo mundo que tava reunido ali tava bastante irritado com ela. Mesmo depois de tudo que ela passou, ainda tava sendo zombada por ter sido jogada fora feito um lixo e ter seu noivado cancelado. E por esse motivo ela vai sentar a mão na cara de todo mundo que tá presente no momento. Tentaram chamar os guardas, mas ela usou a magia e colocou todo mundo pra dormir. O cara ficou morrendo de medo, até ofereceu sua mulher pra alguém acabar com ela, mas tomou um no queixo e caiu fedendo no chão. Todo mundo tava morrendo de medo de apanhar e começou a oferecer a esposa em casamento. Que negócio é isso aqui? É moeda de troca? Mas a mulher tá puta, quebrou todo mundo na porrada e ainda manteve a classe e postura. Agora todo mundo que tava apanhando lembrou do seu verdadeiro apelido: Dama Fera Raivosa. Ninguém segura essa mulher. Depois de ter acabado com os convidados, chegou a hora de finalizar o segundo príncipe trouxa. O irmão tentou impedir, mas já era tarde demais. Ela bateu com tanta força que o moleque arrebentou a coluna de concreto com as costas. Esse foi o soco
mais satisfatório que eu já vi. E assim, finalmente, ela esvaziou toda a raiva que estava acumulada em um único soco. Depois de toda aquela festa de pancadaria, o chão tava recheado de corpos. O Júlio estava rachando o bico, mas o Leonardo aqui tava bastante nervoso. O Júlio ficou sabendo de tudo que aconteceu, mas pergunta do porquê ela optou por tamanha violência. Ela responde que aquelas pessoas cometeram um crime que nem ela sequer ousa falar. E esses merda não refletiram sobre o seu erro, como também agiram com egoísmo. Sendo direta, ela ficou irritada e arrebentou todo mundo. O Júlio caiu na gaitada, ela finalmente mostrou seu verdadeiro eu. Quando eles se conheceram pela primeira vez, ele notou que ela estava prestes a usar seus punhos para socar seu irmãozinho. Mas de fato, aquilo deve ter sido um baita espetáculo. Ele fala que é injusto ela ter feito tudo isso sem a sua presença. Mas ela tá irritada, não tinha como evitar aquela situação não. Esse cara aí é muito doido. E o irmão tá nervoso, agora sim ela acabou com a reputação da família. Mas de repente ela simplesmente apagou. Tempo depois ela escutou o sino da igreja tocar. Aliás, esse é o sino da igreja que adora o deus do tempo, Cronoar. E provavelmente ela acabou usando demais a bênção desse deus. Então ela finalmente acordou, só que tem uma empregada tentando passar peixeira no peito dela? Ela pergunta quem diabos é essa maluca e dá-lhe um pancadão no meio da fuça, fazendo ela afundar na parede. Que negócio é esse de apontar uma faca pra outra pessoa? Ela não sabe que isso é perigoso? O Léo apareceu ali, mas nossa garota já havia resolvido toda a situação. Depois de 3 dias dormindo, ela acordou e capotou a empregada no soco. Mas bom, ele respirou fundo e revelou que os médicos não sabiam o que havia acontecido com ela. Ele pensou que ela nunca mais iria acordar, mas agora tá aliviado. Ela pede desculpas, parece que ela acabou usando demais a benção do deus Cronoar. Já que é assim, ele pede pra ela prometer que não vai bater mais em ninguém, mas ela não vai prometer isso não, tá maluco? O Júlio apareceu, parece que a bela adormecida finalmente acordou. Tempo depois, enquanto tomava o chá, ele revela que a família real cancelou o casamento com o merda do seu irmão. E o pai dela também já havia aprovado essa decisão. E ainda digo mais, depois de toda aquela situação, esse lixo humano foi deserdado e virou mendigo. Dentro da facção do segundo príncipe já havia suspeita de escravidão humana e tráfico de beterraba. Então usaram essa oportunidade recente pra acabar com todo mundo de uma vez. Quanto à punição da Scarlett, não vai ter punição, ninguém vai punir ela não. Pra família real, ela é algo bastante importante. Aliás, ele pede pra que ela fique sozinha até que tudo se acalme. Talvez a sua felicidade como dama da nobreza tenha sido distanciada um pouco mais. Mas em troca disso, ela conseguiu algo ainda mais difícil. Parece que os boatos sobre a briga está sendo comentado pelos cidadãos. Conhecida como a heroína que com o único punho desceu a mão e prendeu diversos nobres corruptos. Sua silhueta manchada do sangue de outras pessoas era aterrorizante, mas ao mesmo tempo bela e delicada. Com isso, ela recebeu o título de Princesa Sangue Fresco. O Léo ficou desesperado, finalmente aquele título de Princesa Fera Raivosa foi esquecido e agora aparece mais esse. Bom, Júlio informa que agora o país vai ficar bastante ocupado. Parece que entre os nobres que foram presos havia diversos da Assembleia Regular. Obviamente, eles vão ser substituídos e além disso, vários conselheiros lideravam idiotas pró segundo príncipe. Um tal de Godwin precisa ser punido o mais rápido possível. Além disso, não apenas o Júlio, como também o rei pensa que tem alguém por trás de toda aquela confusão entre as facções. E agora eles estão planejando acabar com toda essa corrupção. E para isso eles criaram um gabinete chamado Investigação da Corte. No momento o Léo está atuando como líder. Mas a Scarlett não gostou muito dessa situação não. Então ele resolveu revelar quem foi que colaborou na investigação dos conselheiros. E esse daí é o pau mandado que tava com bostinha lá no episódio passado. Ele pede desculpa por ter sido tão rude com nossa garota, mas ela responde que não ficou incomodada não. Mas realmente ela pensou que ele havia jurado lealdade ao príncipe Cailan. Foi uma atuação e tanto, além dele ser um cavaleiro, sabe atuar muito bem. O Julius fala que se ela tiver algum rancor contra ele, pode acertar tudo aqui e agora. Obviamente ela aceitou, ela não vai perder a chance de largar a mão na cara de um trouxa. E ele vai aceitar de bom grado, pode bater. Até eu aceitava. O Léo ficou desesperado, ele pensou que ela iria matar aquele moleque ali e agora, mas foi só um soquinho de leve. Ela fez isso porque ele ajudou ela várias vezes, impedindo que alguns merdinhos tocassem nela. Mas ele fala que fez isso porque era a coisa mais óbvia de se fazer, ainda mais sendo um cavaleiro. Mas tá nítido que ele fez isso porque gosta dela, e ela não percebeu a situação, e os trouxas ali atrás percebeu tudo. Bom, depois disso ela foi ter uma conversa com a empregada capturada, mas ficou preocupada com suas amiguinhas, e depois daquilo vai ter que explicar tudo o que aconteceu. Contudo, não imaginou que o conselheiro iria estar por trás disso tudo. Ela chegou no galpão, mas a empregada havia fugido pelada, porque a roupa ficou no local. De repente ela foi atacada por um bicho, ou o bicho foi atacada por ela. Ela fala que isso é bem inadequado para uma empregada daquela família. Não deve perder a compostura
postura, falar demais ou fazer barulho enquanto anda? Acima de tudo, deve corresponder à expectativa do seu mestre. Nanaca do povo fera. A Scarlet estava ali pra conversar, mas se ela quiser continuar, seria melhor na sua forma humana. Caso contrário, ela vai acabar morrendo. Aliás, ela não é mulher não, é homem. É um homem afeminado. Ele tá ali pra matar a Scarlet, mas ela percebeu que ele tem um brasão de escravo. Basicamente, ele deve lealdade ao dono da magia. Ela revela que pode liberar ele desse contrato, mas com uma condição. Ele deve contar tudo sobre o seu contratante. Ele responde, né, que caso ela consiga, ele vai falar tudo que ela quiser saber. Ainda assim, ela capotou o moleque no chão e usou a magia de reversão. É dito que as pessoas são abençoadas por um ou diversos deuses. A maioria das pessoas não reconhece de quem elas receberam a bênção. Contudo, algumas pessoas percebem e conseguem ativá-la. Esse poder é chamado bênção divina. E assim ela conseguiu reverter o brasão de escravo. Ele achou incrível. E também é por esse motivo que a corte quer prender nossa garota. Mas esse poder aí tem muita restrição. Basicamente, ele consome sua vida. Então, se você usar ele por muito tempo em um curto espaço de tempo, ele vai matar você. Anteriormente, ela usou a aceleração do tempo e acabou perdendo a consciência. Mas isso é um segredo. E caso ele abra a boca, vai ser punido. E não vai ser punido de uma forma gostosa. Dito isso, ele revelou tudo que sabe. Seu contrato era com o corno do Godwin. E a ordem foi matar Scarlet, que havia metido a porrada no seu filho Raine. Além disso, ele também havia se infiltrado para juntar informações sobre o ducal do seu pai. O Godwin é um miserável ardiloso que faz pessoas como ele se infiltrar em casa de nobres para descobrir suas fraquezas. Depois ele força os nobres a traficar a pessoa, receber propina e ficar do seu lado. A Scarlet diz ter entendido e tomou uma decisão. Ela vai arrebentar a cara desse bostinha Win. Mas a Nanaka fala que ele tá sempre cercado por vários guardas. Então é melhor ela ficar quieta e pedir ajuda ao seu irmão. Mas ela responde que assim vai perder totalmente a graça. Antes que ele seja capturado pelo seu irmão, ela vai arrebentar a cara dele. Bater em quem te irrita é o básico da etiqueta de uma dama. Sendo assim, a Nanaka revela que uma vez por mês ele dá a cara em um leilão de escravos. Ele não sabe exatamente onde é que fica o local, mas ele pode tirar algumas informações dos comerciantes. Isso se ele puder ir com ela. Afinal, ele quer se vingar daquele merda que vendeu seu povo como escravo. Sendo assim, ela decidiu aceitar e levar ele junto, mas olha só, havia alguém ouvindo tudo do lado da barraca. 3 dias depois, nossa garota tava falando que comprou aquele minério raro por apenas uma moeda de ouro, mas a cor dele é um pouco opaca. Mas além de forte, ela é meio burra, ela foi enganada, isso daí é só uma pedra normal. Aliás, o Júlio tava com ela. Ele diz ter ido apenas pro estudo social. Depois da academia real, ele vai ficar no palácio para aprender mais sobre o reino. Então ele vai aproveitar para ver isso bem de perto. A verdadeira situação daquele país. Ele não quer ser apenas um rei de fachada que come do bom e do melhor enquanto o seu povo passa fome e morre de frio. Eu quase fiquei comovido, mas ele só tá ali porque vai ser divertido. De repente, um grupo de bardeneiros apareceu arrumando confusão e nunca havia alguém tão feliz como ela nesse momento. Ela encheu a mão, mas antes da pancadaria, Nanaka pergunta se ele sabe sobre um tal de Janka, o intermediário. Mas é óbvio que eles não vão falar nada. Eles apenas ficaram sabendo que uma dama comprou uma pedra usando uma moeda de ouro. E como só tem um magricelo acompanhando ela, vai ser bem fácil de tirar todo o dinheiro dela. Aliás, quem disse isso foi o cara que roubou a moeda e bateu na criança. A Scarlet ficou furiosa, até transformou a pedra em pó. Mas tá tudo bem, depois ela comprar outra. Eu acho que ela não bate bem da bola. Usou magia de aprimoramento físico e agora vai mostrar o gostinho do seu punho. Usou aceleração e o primeiro a rodar foi esse careca aqui, literalmente. O outro tomou um chute na barriga, se não morreu não caga mais. Deu um chute e fez o bêbado sair voando, ela não é muito boa com os pés não. E finalizou com um chute na coluna vertebral. E agora ela tá tão leve, tão feliz, isso daqui é melhor do que terapia. O maluco aqui não tem um olho, mas nesse momento ele conseguiu enxergar direitinho. Essa daí é a Scarlet, a princesa da porrada. Ela tem mais título do que apelido. E o Júlio estava caindo na gaitada. Ele só sabe dar risada esse corno. O caolho tomou na testa e caiu dormindo. Já a última ameaçou ela com a faca, mas a mulher tá boladona com a cara dele. Esse verme havia roubado a moeda da criança e ainda por cima bateu nela. Ele ficou de joelhos e jurou devolver o dinheiro que roubou. Mas ela pergunta se ele já deixou alguém que implorou daquele mesmo jeito escapar. Se ele bate nos outros, também deve estar preparado para apanhar. Antes de morrer, ele revela que o Junkie fica escondido em uma taberna bem adiante. Só que isso não salvou ele de tomar um socão bem dado. O Julius aplaudiu e ela pergunta se ele fez alguma coisa além de ficar olhando. Obviamente que não, até porque ela não iria gostar nadinha. Mas ela fez uma carinha que não bateu o suficiente. Ela tentou disfarçar, mas ele responde que ela não precisa mentir pra ela mesma. Até porque, do jeito que ela é agora, é bastante interessante. Ela ficou irritada. Depois disso, o Júlio seguiu pra taberna informada. Dessa vez, quem vai resolver é ele, pois caso contrário, a Scarlet iria quebrar todo mundo na porrada. Ela até pergunta se ele quebrou o braço dele, ou perna, ou um dedo, ou uma orelha, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas agora a pergunta que fica é: como eles vão infiltrar um escravo dentro do leilão? A Nanaka fala que pode resolver essa situação
situação. E como ele vai fazer isso, você vai ter que deixar o like nesse vídeo pro próximo episódio. Rapaz, eu vou falar pra você. Pensa no anime bom. Esse daqui eu tava esperando desde a temporada passada. Uma princesa completamente diferente daquela do Príncipe Clark. Ela deveria ter aprendido com essa daqui, socada a mão na cara daquele moleque. No pai, na mãe, e todo mundo. Mas no fim não, ela se casou com ele como se nada tivesse acontecido. Mas é isso, nos vemos de novo no próximo vídeo, porque eu já tô ficando irritado. Deus abençoe. O episódio começa com um cara perguntando se nossa garota tava procurando uma espécime rara de escravo. Contudo, mesmo ela falando que deseja um escravo escondida dos seus pais, uma nobre como ela se relacionando com um delinquente miserável feito Junkie vai acabar manchando a imagem da nobreza. De fato, ela responde que não tem como encontrar esse cara, mas pergunta qual a relação dele com o Junkie. Ele responde que não são nem tão próximos assim. Na verdade, ele só tem um contrato onde ele traz escravos que fugiram da favela. E lógico que tenha valores de mercado. Por exemplo, elfos, anões, pessoas aladas, demônios e tudo de ruim. Assim também como o povo fera, que são os produtos que possuem o maior valor no mercado. Ela pergunta como foi que ele percebeu, mas é óbvio, a aparência dele entrega. Sem falar que ela se deu o trabalho de ir até ali e buscar um escravo. E obviamente que ela levaria um escravo excêntrico. Além disso, ele já serviu como um ótimo cartão de visitas. O trouxa começou a rir igual um psicopata, enquanto a Scarlett estava se segurando pra não socar a cara dele ali dentro. Mas no fim ele pergunta qual tipo de escravo ela vai querer. Então ela revela ter ouvido rumores sobre um leilão de escravo e gostaria de fazer parte dele. Ele responde que para participar do leilão vai ter que passar por uma verificação, dizer sua verdadeira identidade e comprar no mínimo 6 escravos. Mas isso vai levar cerca de 6 meses. Mas ela fala que se o problema for dinheiro, ela vai pagar o quanto for necessário. Todavia ele sugere um belo acordo. Ela vai entrar no leilão como um parente da sua família, mas em troca disso ela vai ter que entregar o seu escravo. Eu pensei que agora esse cara iria apanhar igual uma lavéia, mas ela aceitou o acordo. Mas obviamente isso estava dentro dos seus planos. E pensar que pessoas importantes estariam reunidas nesse tipo de lugar, fazendo esse tipo de coisa. Mas de fato, seu plano estratégico foi um grande sucesso. Tudo saiu como previsto, mas a Nanaka ficou surpreso. Parece que ela dá conta de resolver as coisas na conversa. Ai, toma, seu moleque. O leilão vai começar em 3 dias e julgando pela forma que o miserável falou, a Nanaka vai ser vendida também. Até lá, talvez ele não seja nem tão violento assim. Mas ele tava com soninho danado. O povo fera tem hábitos noturnos, então ele acabou dormindo e virou um bichinho fofinho. A Scarlett fala que ele anda causando bastante inconveniente para o seu mestre, mas ele se esforçou bastante, então tá de parabéns. Eles voltaram para a pousada, onde ela falou que saiu tudo certo. E o Julius ficou surpreso. Parece que ela realmente é capaz de resolver as coisas na conversa. Ele adoraria ter visto uma cena rara como essa. Todavia, um príncipe comprando um escravo seria um grande problemão. A mulher aqui tá pistola da vida. Ela colocou a Nanaka pra dormir, saiu pra tomar um fresco e coincidentemente esse Julius aqui também iria tomar um fresco. Mas ela pergunta por quanto tempo esse trouxa vai ficar seguindo ela. E coincidentemente ele também tinha ido pra fazer alguma coisa ali naquelas bandas da cidade. O moço chamou ela pra provar uma deliciosa torta de maçã. E como ela é muito linda, se ela comprar um pedaço de torta vai ganhar uma maçã de brinde. O Julius fala que vai comprar 2 e vai querer 2 maçãs de brinde, esse trouxa. Pela cara dela, ela não tá gostando nadinha disso. Tempo depois, um cara ofereceu joias, ela recusou e o Julius comprou tudo. Uma mulher viu um fantasma vingativo atrás dela e o Julius pagou pra que ela repelisse o fantasma. O que é que esse cara tá arrumando? Tempo depois, ela pergunta: com licença, lindo cavaleiros de cabelo dourado, ainda tem alguma merda pra fazer por aqui? Ele fala que falou isso sem pensar e ela realmente acreditou. Parece que ela também possui um lado adorável e rapaz, ela deu um soco na parede pra não arrebentar a cara desse trouxa. Ela ia meter o pé quando ele socou uma torta na boca dela. A doçura da maçã e o mel de abelha estava se espalhando pelo céu da sua boca. É basicamente um pedido de desculpas. Ele exagerou demais na provocação, mas nem pensar que ela vai perdoar ele. Mas como ele deu sua parte da torta, ela decidiu perdoar só dessa vez. Tempo depois, ela fala que ele tá bastante acostumado com aquela cidade. De fato é verdade, até porque de vez em quando ele fugia da academia pra visitar aquele lugar. Mas ele quer saber o que ela achou do destino comercial do seu reino. Ela não sabe muito bem o que falar, afinal só ia pra ali comprar comida pra aquele miserável do príncipe Caleb. Mas agora, observando de perto, a energia da cidade é bastante divertida. O Júlio responde que sempre que ia ali ficava pensando em como queria comprar aquela torta de maçã pra ela comer. Isso aqui foi basicamente uma declaração de amor, porque se foi, ela não entendeu não. Ela tá pensando que ele queria passear com ela todo esse tempo. Se ele tivesse falado isso, não teria socado ele em sua mente. Mas esse cara aqui é bem perverso, hein? Do nada, ele fala que odeia coisas tediosas. Quando criança, a única coisa que ele achava divertido era como as pessoas eram nojentas, sempre sendo mimado por seu primeiro príncipe, sempre na tentativa de ganhar algo em troca. Só que nossa garota não tratava ele assim. Um dia ele viu o corno miserável escória da humanidade maltratando ela. Ele perguntou por que ela não chora e não fala pro seu pai, ou ela tava com medo do príncipe. Mas ela pergunta, como assim com medo? Essa daí foi uma piada bastante hilária. Foi
naquele momento que ele se apaixonou. Apaixonou naquele rosto que poderia matar o moleque com um único soco. As coisas mundanas são tediosas e não há nada de bom, não há proveito nelas. Apenas perdição e destruição. Mas quando ele olhou para esse pequeno mundo, refletiram nos seus olhos. Ele sente tanta diversão ao ponto de transbordar de alegria. E nesse momento, a coisa mais divertida pra ele é: nossa garota, pronto, se confessou miserável, já pode casar. Mas fique sabendo que você não vai ser o homem não, ela vai ser o homem e você vai ser a mulher, você que vai lavar a louça. Ô louco, ele beijou ela e ainda falou que ela é a coisa mais preciosa pra ele, miserável atacante. Naquela tarde, ela ainda tava toda bobinha. Levou a mão ao rosto e ficou se perguntando se esse miserável fez isso de brincadeira de novo. Dia seguinte, como havia sido prometido, ela entregou seu escravo. Mas em troca, ele não deve se esquecer do que foi pedido. Ele aceitou, mas antes de fazer a troca, quer confirmar se ele realmente faz parte dos homens feras. Não é como se ele estivesse duvidando dela, já que na verdade isso é bem raro. Mas acontece de pessoas venderem escravos comuns como se fossem espécimes raras. Sendo assim, ela mandou que ele se transformasse e assim ele fez. O cara ficou cativado e decidiu que ele seria o produto de destaque do leilão. De repente, um trombadinho apareceu, se perguntando se aquela mulher que ele havia dito que iria comprar hoje no leilão. Mas o velho fala que não, ele entendeu tudo errado. Na verdade, essa mulher é uma cliente. Nossa garota notou que ela é metade homem e metade fera. Aliás, ele fala que o povo fera é conhecido pela sua capacidade de regeneração. Pegou a coleira, colocou no pescoço da Nanaka e começou a puxar com toda a força, fazendo sangrar. A Nanaka tava resistindo e esse verme tentou bater nele com açoite de espinhos, mas a Scarlet foi lá e segurou. Parece que o pet do velho não recebeu educação suficiente. Então ela pensou em educar esse bichinho estúpido, imbecil, lazarento pessoalmente. Mas ele chamou ela de vadia. Falou que vai rasgar ela em pedacinhos. O velho manda que ela não provoque muito maluco não. Afinal, ele já foi um aventureiro de rank A e daí? Um monstro que nem mesmo o capitão dos cavaleiros reais conseguiu bater de frente. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, que ela vai apanhar pra esse maluco? Toma vergonha na sua cara, velho safado. O cara aqui já tá pistola, vai acabar com ela e não vai pegar leve só porque é mulher. Tentou enrolar o chicote no pescoço dela, usou toda a sua força e o chicote não tá se movendo. O velho até pensou que ele tava de brincadeira. A Scarlet pergunta se ele também vai fazer parte do leilão, mas o velho responde que não. Nesse caso, ela arrebentou o maluco contra a parede e saiu voando, passou aqui por casa ainda hoje. Agora sim ele foi bem educado. Nossa garota ficou com peninha da Nanaka, deve ter doído bastante, coitado. Pegou ele no colinho, curou seus ferimentos e jurou que vai voltar para buscá-lo. Aliás, ela queria pagar a janela quebrada, mas o velho mandou que ela não se preocupasse com isso não. Na verdade, ela até gostou, agora tá entrando um afresco dentro do escritório. Vocês acham que ele vai cobrar pra tomar um soco desse também? Bom, depois dele ter falado o local e horário, ela tava indo embora quando de repente esbarrou com seu irmão que tava com a cara de doido. Ela foi levada de volta pro Palácio Real, junto com um príncipe aqui que não serve pra nada, esse imprestável. E bom, aqui eu vou falar resumidamente de uma maneira dinâmica e bem resumida pro vídeo não ficar muito chato e sem graça, já que é muito blá blá blá. O Léo fala que eles arrumaram um baita problemão com toda aquela imprudência. Mas o Júlio responde que pelo menos eles descobriram onde ficava o local do leilão de escravos. Mas não é isso que o Léo quer falar, ele tá falando do risco de perda do reino. Além disso, ela é sua preciosa irmã e ele não quer que ela vá pra um lugar como aquele, mesmo sendo chamada por dois apelidos perturbadores que ele odeia. Além disso, ele descobriu que de fato o leilão estava sendo organizado pelo Godwin. Como a parada vai acontecer em 2 dias, ele vai organizar alguma coisa, basicamente uma operação pro dia do leilão. Mas ele mandou que a Scarlet voltasse pra casa. Mas ela recusou, nem a pau que ela vai aceitar isso daí não. Desde o dia que ela terminou seu noivado com aquele lixo humano, várias coisas aconteceram. Ela não se segura mais e voltou a ser a dama raivosa. Já perdeu até as contas de quantas pessoas ela fez de saco de bancada. Além disso, conheceu vários tipos de pessoas, inclusive pessoas que viraram escravo e foram forçadas a obedecer ordens. Crianças que sofrem sem ter o que comer por vários e vários dias. Nobres que ficam ricos, tirando um pouco do pobre, cometendo crimes para saciar sua fome de quero mais. Um corno de cabelo dourado, cuja alegria da vida é atormentar ela, e eu acho que esse daqui foi bastante específico. Ela sempre se perguntou do porquê pessoas boas que haviam nesse mundo eram as que mais sofriam, enquanto esses merdas corruptos enchem o bolso de dinheiro e vivem uma vida cheia de privilégios. Mas tem uma coisa que ela tem absoluta certeza, que se for bater em alguém, que seja nesses nobres balofos. O Júlio caiu na risada enquanto o Léo aqui tá entrando em pânico. Mas bom, além disso, não há somente nobres da classe alta nesse evento. Há uma grande suspeita que o Godwin está ligado a uma tal de Vakshi. Essa cidade é um império com cerca de 300 anos de confronto contra Palistam, uma nação governada por domadores de dragões. No entanto, com cessar-fogo recente, as duas nações deveriam estar criando um laço de amizade. Os detalhes ainda estavam sendo investigados, mas provavelmente o indivíduo ligado ao Godwin pode ser da tropa aérea, basicamente da Ordem de Dragão Celestial Carmesim. Enquanto isso, um velho ordena a um assassino que eliminasse nossa garota, que causou uma grande confusão no casamento. Tempo depois, uma garota estava querendo falar sobre uma arma, presente enviado pela Palmeia, mas o velho se acha porque também recebeu um equipamento mágico dessa mesma pessoa.
pessoa. Só que a diferença é que a arma tira a vida de pessoas fortes, enquanto esse colazinho aí não faz nada. Olha só, é a vadia cor-de-rosa que mandou que ele usasse a arma pra matar quem atrapalhasse seus planos. E assim acabou mais um episódio. Mas antes de você fechar o vídeo, deixa o seu like e seu comentário. Depois que recebi o strike, o engajamento do canal acabou. Dito isso, Deus abençoe. O episódio começa com nossa linda garota e glamurosa, vestindo um lindo vestido branco que deixou até esse velho trouxa aqui de queixo caído. Ele entregou uma máscara e ela colocou já com a cara de quem vai quebrar todo mundo na porrada. É dito que um tal de Léo da Ordem dos Cavaleiros de Dragões Carmesins pode estar envolvido naquilo. Além disso, eles apenas conseguiram colocar no máximo 10 pessoas no gabinete. Sem falar que dentro do local do leilão não se pode usar qualquer tipo de arma letal ou não letal. Aliás, de todos os membros que possuem habilidades de combate, incluindo nossa garota, eles não podem lidar com armamento ao mesmo tempo que usa magia. Teria bastante dificuldade na captura do Godwyn. E é aí que nossa garota entra quebrando todo mundo e todos. Além do fato que se ela derrotar todo mundo que estava participando do leilão, seus dois apelidos sangrentos iam mudar para o seguinte nome: Dama da Porrada da Salvação. Tá bom, né? Não melhorou muito não, mas tá pior do que antes, ou tá melhor, não sei. Também é dito que a Ordem dos Cavaleiros do Palácio Real já estava à disposição e pronto pra ação. O Léo fala que tudo o que eles precisam fazer agora é esperar o sinal do Július. E obviamente sua irmã cumprir a promessa que fez. Dias atrás ele permitiu que ela pudesse entrar no leilão, mas com uma condição: que ela não agisse com violência desnecessária. Mas só de lembrar da cara de alegria que ela fez, ele já tá com o estômago revoltado. Lá dentro, os lixos humanos estavam se perguntando um para o outro que tipo de escravo eles estavam procurando. A moça responde que veio porque soube que teria um alado sendo vendido. O outro veio buscar um elfo para mostrar pro seu sobrinho. Outro gostaria de um que soubesse lutar, enquanto nossa garota tava passando ali por trás ouvindo tudo. De repente, as luzes se apagaram. A Scarlet se bateu com alguém e pensa já ter ouvido a voz daquele cara. Aliás, o leilão havia acabado de começar e todo mundo ficou bastante animado. Teve até um trouxa que disse que havia ido com muito dinheiro que havia desviado do seu próprio povo. Aqui tem de tudo. Até vadia que usou seu próprio corpo para seduzir seguidores da deusa Palmeia, para financiar os seus luxos. Com isso, o primeiro produto a ser anunciado foi uma criatura alada. Todavia, aquela pessoa somente tinha uma das suas asas de duas. A vadia aqui deu 50 moedas de ouros. Outro deu 65, 70 e 100. De repente, quem apareceu foi o trouxa do Július. Ela pergunta o que é que ele tava fazendo ali, e responde que foi ver a situação. Ela ainda não encontrou Godwyn, mas tem quase certeza de onde ele deve estar. O Július informa que a Ordem de Cavaleiros estavam apenas esperando seu comando. Se ela não adiantar, vai acabar ficando sem sua presa. Mas ela manda ele fazer silêncio e sugere fazer uma troca. Ela vai dar uma bela de uma porrada no Godwyn, então ele deve esperar pra dar o sinal. Fala nada não, mas ele já tava esperando por isso, viu, esse safado? Aliás, foi por causa disso que ele entrou no plano, apenas pra ver ela dando uma boa porrada no barrigudo. Mas em troca disso, ele quer saber qual vai ser o benefício que ele vai sair ganhando. Rapaz, ela jurou tanto à família real quanto ao rei, até que seu corpo se decompõe a lealdade pelo resto da vida. Mas ele responde que jurar pela família real não vai ser o suficiente não. Pegou na boquinha dela e mandou ela jurar lealdade somente a ele. Toda sem graça, ela fala que com o tempo isso iria acontecer, afinal ele vai ser o próximo rei. Mas ele não quer esperar tanto tempo não. Ela vai ter que jurar agora, ô louco! Passou o dedo na boquinha dela, esse safado. Teve jeito não, ela teve que jurar lealdade a ele, né? Esse safado aí. O que mulher não faz pra arrebentar a cara de um homem na porrada? Dito isso, ela fala que o trouxa do Godwyn estava bem ali, observando o palco, bem de perto. Sendo assim, o Július dá início ao leilão da porradaria, onde você apanha de graça. Ela fala que não se incomoda em bater nas pessoas de graças, mas ela pode acabar se confundindo e metendo a porrada em um loiro safado. Então é melhor ele tomar bastante cuidado. Aliás, agora ela tava indo se encontrar com uma pessoa que é muito amada e desejada pelos seus punhos, seu saco de pancada ambulante. Enquanto isso, no subsolo do castelo, uma garota estava sendo separada da sua mãe que havia sido vendida. Ela tentou ir atrás, mas a Nanaka impediu. Ela caiu de joelhos desesperada. A Nanaka fala que vai ficar tudo bem. Tanto ela quanto sua mãe irão ser salvas e aquilo ali é uma promessa. No corredor já estava cheio de corpo no chão. Parece que os soldados ficaram com soninho e deitaram para dormir. No fim do corredor havia um grupo de bandidos. Na hora ela retirou suas luvas. Afinal, antes do prato principal, é sempre melhor comer um aperitivo. Rapaz, enquanto ela quebrava todo mundo na porrada, tava tocando uma musiquinha boladona de fundo, né, na pausa do leilão. Um cara aqui tomou no queixo, outro levou uma
bicuda na cara, com o bico do salto alto. Isso aí deve ter doído, viu? Então ela finalmente entrou na sala onde havia vários nobres reunidos. Na hora o velho ficou cagado de medo, se perguntando como ela havia entrado ali. O Rainer chama ela de maldita, como ousa aparecer assim na frente deles, depois de tudo que ela fez. Aliás, foi esse moleque aí que levou um sacode no baile onde o noivado foi cancelado. Ele tá todo irritadinho e fala que vai dar conta dela. Tentou invocar uma magia de trovão ali, mas o príncipe Julius negou o feitiço dentro daquela sala, usando o anel da família real. Na hora o Godwin percebeu que ele só poderia ser o príncipe Julius, mas os nobres trouxas começaram a rir. Não tem como o príncipe Julius estar naquele lugar. Caso ele tivesse, tava todo mundo ferrado. Ou seja, ele só deve ser um impostor. De repente, um lobisomem enorme e peludo apareceu. Esse daí é o trouxa que saiu voando no episódio passado. O Godwin mandou ele matar a Scarlet, mas acabou tendo sua mão cortada pelo Sigurd. O Julius fala que ele estava bastante atrasado, devia estar passeando pelo castelo. Já o Godwin ficou irritadinho, mandou todo mundo cair pra cima daqueles três. Mas a Scarlet segurou o Sigurd pra ele não fazer nada. Chegou bem no ouvidinho dele e falou bem baixinho que ele não pode roubar a carne de outra pessoa. Afinal, até onde ela sabe, o oponente dele é aquele lobisomem de 5 metros de altura. Enquanto os nobres corruptos vai ficar por conta dela. Por algum motivo, esse trouxa aqui tá coradinho. De repente, a menina tava sorrindo e rodando como se tivesse ganhado na Mega Sena. Uai, mas ela tá girando segurando um pé? Ela aumentou a velocidade, criando um enorme redemoinho, fazendo os nobres saírem voando por aí. Tempo depois, o Léo apareceu ali, o sinal tava demorando demais, então ele resolveu dar uma olhada, mas olha só o tanto de corpo em um único lugar. Ele fala que agora ferrou, sua irmã acabou de cometer homicídio em massa. Mas calma, que ela responde que não matou ninguém não. Apenas bateu com as costas da mão. Se tivesse sido no murro, tava todo mundo morto. Mas por conta da confusão, os nobres começaram a fugir. Eles não tiveram outra escolha a não ser mandar o sinal pra ordem de cavaleiros. Mas ela fala que não vai rolar, porque ela ainda não bateu no Godwin. E se ele fizer isso, vai cancelar o acordo. Todavia, ele responde que tá tudo bem, ela vai bater no gordo barrigudo. Então, ele fala que fez um juramento com a Scarlet e o Léo ficou surpreso. Ela ainda fala que é verdade e jurou lealdade a ele durante toda a sua vida. Rapaz, eu acho que ele entendeu errado, porque começou a falar que nunca pensou que ela fosse encontrar alguém e a felicidade veio assim então de repente. Mas ele tem que parar de pensar nisso agora. E começou a procurar o Godwin usando sua magia de clarividência. Ele viu que ele estava fugindo pela escadaria central rumo ao telhado do castelo, onde havia um dragão vermelho esperando sua chegada. Eles não perderam tempo não e começaram a correr, mas estavam no primeiro andar e o telhado ficava no quinto. De repente, a Scarlet começou a tirar seus tamancos. O Léo pergunta do porquê e obviamente que é pra usar o seu verdadeiro poder. Usou a aceleração e a tripla explosão e partiu em alta velocidade. A menina parecia um jato, deixando apenas um rastro branco. Pulou a janela e rapidinho chegou no quinto andar. Mas como esperado, a tripla explosão exige bastante do seu corpo. Mas ela não pode permitir que simplesmente sua carne maturada fuja assim tão facilmente. Rapaz, o Rainer aqui insultou o domador de dragão e mandou que ele ficasse de joelhos. Obviamente ele não gostou disso não e mandou que seu dragão matasse aqueles dois. Mas na hora nossa garota apareceu quebrando tudo. Ela segurou o rabo do dragão esbanjando muita aura. E ainda tinha uma almofadinha ali, né, pra não machucar os pezinhos que ela tem. O cara fala que ela tem impedido o ataque do Rex com uma mão, foi sensacional. Ficou de joelhos e pediu ele em casamento assim do nada. Ela recusou e deu um soco na cara dele que saiu rodando igual um peão. O Rex ficou irritado e tentou atacar ela, mas também foi nocauteado com um único golpe. Rapaz, ele ficou de pé mesmo depois daquele soco. E ainda fala que ficou ainda mais apaixonado por ela depois disso. Esse daí só pode ser masoquista, tem fetiche em apanhar. Tomou-lhe um soco na barriga pra largar de ser trouxa. Mas o bicho é insistente e tenta falar que os olhos dela são como joias de diamante, mas tomou um chute e saiu voando. Mas continua falando, o bicho aqui é imortal. Pra ele, uma mulher que chuta daquela maneira não existe nem mesmo na sua nação, onde o poder militar é a coisa mais importante que tem. Ele chama ela pra viver ao seu lado, mas tá se tremendo todo. Essa daí tu não aguenta não, meu amigo. Ela pergunta se ele tem certeza se deveria focar tanto assim nela. Afinal, o objetivo dele é matar o Godwin, o primeiro príncipe do Império Vakshi, Alfank Mihari Fakshin. De fato, ele fala que quer matar aquela criatura obesa. Afinal, não tem como ele dar valor a alguém que vendeu sua própria nação em troca de um cargo de ministro. Ele arremessou a lança, mas a Scarlet impediu que ele fosse morto. Ela não vai permitir que ele coma da sua carne, mas o louco, ele pegou no pezinho dela e fala que esse lado dela também é amável. Enquanto ela fala que não é muito cavaleiro sair agarrando assim uma dama pelo tornozelo. E fala que ele possui muita confiança, além de ter um físico robusto. De fato, ele fala que sim, isso por causa da sua bênção, que basicamente torna o corpo dele tão duro quanto aço. Ou seja, nenhum ataque físico pode causar dano nele. E ele também notou que ela tem uma bênção, mas derrotar ele com as mãos vazias é impossível. E se ela entendeu, deve se comportar e apenas observar o coroa sendo mandado de F. Mas ela
ela responde que tem sim uma maneira dele ser derrotado. Chegou pertinho dele, passou os dedos pelo pescoço e largou uma joelhada na cabeça. Você pensou que ela iria dar um beijo, né? Chutou ele várias e várias vezes até ele cair de joelho no chão. O corpo até pode ser de aço, mas o celebriro continua sendo fraco. Aliás, ela já tá de saco cheio de dançar com esse cara. Pegou ele pela gola, usou magia de aceleração, impulso triplo e mandou ele de volta pra sua nação. Agora, finalmente chegou a hora de amaciar a carne do gordinho. Na hora, ele começou a pedir desculpas por ter tentado tirar a vida dela. Afinal, ele não teve escolha, seu filho idiota perdeu a cabeça. E ainda por cima, pediu desculpas por ter usado a Tereneza pra acabar com seu casamento? Aí não teve como, a menina ficou irritada. Quer dizer que ele fez aquela vadia ficar com Kaylan, fazendo ela ser exposta daquela maneira vergonhosa. Mas ele tenta falar que apenas estava seguindo as ordens daquela garota. E ainda por cima, deu uma informação valiosa em troca da sua vida e da sua fuga. Mas eu acho que você não vai fugir, não. É dito que a Tereneza não é daquele mundo. Com o poder da deusa, ela é uma garota reencarnada. E por isso, nem eu nem você esperava, eu acho. Rapaz, que plot foi esse, cara? O que é que vocês acham que vai acontecer agora? Será que ele vai tomar um sacodão, um pescotapa, um murro na barriga? Eu não sei. Tomara que seja nos ovos. E aquela maluca lá tem conhecimento suficiente pra replicar uma arma de fogo no mundo medieval. Então eu acho que vai dar meio ruim, viu? Então deixa o seu like aí pro próximo episódio. Até mais e Deus abençoe vocês. Amém. Se inscreve no canal também. Tamo quase aí com 65 mil seguidores.